Olá, esta é a sétima aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema novo aí, né? Não tão novo assim, novo para vocês que estão aprendendo agora, né? Que é a probabilidade, né? Que aí eu já coloquei aí como se calcula. Nós vamos pegar um texto que tem aí no caderno São Paulo Faz Escola, na página 18, e deduzir essa parte da probabilidade, né? Que é os casos favoráveis, ou seja, a chance de alguma coisa acontecer, dividido pelo total, né? É assim que se calcula a probabilidade. Então, o tema 4 da apostila tem uma parte aqui do texto, né? Eu preferi manter o que ele estava aqui no texto para a gente valorizar também o material aí que vem aí para a gente trabalhar, né? E aí, em cima disso, a gente faz a conclusão do que é a probabilidade, né? Então, lá, ó, atividade 1, leia o trecho a seguir, retirado do texto O Difícil Acaso, do livro Matemática das Coisas, do autor Nuno Crato, né? Aí tá lá uma parte do texto. A partir desse texto a gente vai tentar desenvolver o que estuda a probabilidade, tá? No século XVIII, o naturalista francês Georges Leclerc, tá? Tá lá 1707 a 1788. Conhecido dos matemáticos como Conde Buffon, resolveu fazer uma experiência. Ele, ou talvez alguns de seus criados, lançou uma moeda ao ar 4.040 vezes e obteve 2.084 vezes cara, né? Para quem não lembra, tá? Que eu já passei isso aí, é a dificuldade da vida, né? Passei para outras salas e eles não sabiam onde era a cara, onde é a coroa na moeda, tá? Então, só para lembrar onde que invertia, porque o nosso desenho que representa a nossa moeda tem uma simbologia lá do real, que é uma cara. E aquela parte lá seria a parte de trás da moeda, né? Ou seja, a parte da cara da moeda é onde tem o valor dessa moeda. Então, um real vai ter lá um real, 50 centavos, 5 centavos, é a parte da frente da moeda, né? E a parte de trás, que geralmente tem o desenho de simbologia da moeda do real, que é uma estátua lá. Eu acho que é uma deusa grega, alguma coisa assim. Eu sei que tem no God of War essa deusa aí. Mas vamos embora. Então a gente percebe lá que ele jogou 4.040 vezes e obteve 2.084 caras. Já no século XX, o estatístico matemático Carl Pearson, acho que é isso, tá lá, repetiu a experiência. Nossa, essa foi fantástica, esse cara, merecia uma medalha, hein? 24.000 vezes ele jogou a moeda e obteve 12.012 caras, tá? E durante a guerra, um matemático inglês prisioneiro, aí você até entende, né? O cara tá entediado, né? Nazis, ocupou o tempo da mesma forma, contando 5.067 caras de 10.000 lançamentos, né? A gente percebe aí, né, pela parte aí e tal, que sempre fica próximo da metade, né, dos lançamentos, né? Se você pegar 4.040, metade da 2020, né? Tá próximo lá. Metade de 24.000 é 12.000, também tá próximo. E metade de 10.000 no último lançamento, 5.000, então tá próximo do valor. A gente percebe que a ideia desse texto é perceber esta situação, tá? Estes dados sugerem que uma moeda pode ser um razoável instrumento aleatório quando há um equilíbrio entre os dois resultados possíveis. Ou seja, na moeda, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas a chance de cair cara é 1 de 2, que é a ideia da probabilidade, né? Então é uma chance no total de 2, que é o que eu coloquei lá para vocês, os casos favoráveis e o caso total, tá?
Continuando aqui. Se o leitor quiser repetir essa experiência, terá que ter cuidado e apanhar a moeda ainda ao ar. Quando se deixa cair a moeda, rolar pelo chão, antes de assentar numa das faces, a diferença do desenho dos dois lados favorece absolutamente um deles. Então tá. Aí o que acontece aí, né? A gente vai calcular qual é assim, a porcentagem do resultado que eles obtiveram, e a sequência é fazer algo parecido, né, que os livros de agora estão usando muito essa situação da moeda aí, né, de o lançamento chegar próximo da metade, próximo dos 50%. Então eu vou fazer o cálculo aqui, vocês podem fazer na calculadora também, porque é só para entender o conceito da probabilidade. Então eu vou pegar os resultados de cada um aí, ó, né? O primeiro, ele lançou a moeda 4.040 vezes, né? E obteve 2.084. Se a gente dividir, dá próximo de 0,51, que isso é próximo de 51%. Então chegou próximo da metade, né? O segundo cálculo, né? Ele lançou 24 mil vezes, é fantástico isso aqui, né? E obteve 12.012 caras. Se você dividir, dá próximo de zero, esse sinal aí, a gente vai usar algumas vezes aí, né? É aproximado o valor, deu 0,50, que é 50% dos valores, né? E o último, o Nazis, né? Que é um prisioneiro que fez esse lançamento aí, dos 10 mil lançamentos, ele obteve 5.067 caras, que é próximo de 0,50, que é 50%, que a porcentagem pode ser escrita dessa forma. Aí a gente vai dar uma lembrada como faz para transformar da parte decimal para percentual, tá? Então, o que estuda a probabilidade, né? A probabilidade, né, ela estuda, eu coloquei a definição, mas você pode resumir, tá? Ela estuda a chance de algum fenômeno acontecer. Essa parte aleatória, né, que é um evento qualquer, né? Eu jogo aleatoriamente uma moeda, um dado, esse tipo de coisa aí, né? E aí a probabilidade estuda a chance de alguma coisa acontecer, né? Obviamente que isso é uma estimativa, tá? Não quer dizer que vai ser o dado real, né? Então, por exemplo, eu pego lá um dado comum com 6 faces. A chance de acontecer 2 é 1 em 6. É uma chance pequena, assim, comparado com a chance de não acontecer, né? Mas é só uma estimativa. A chance é uma estimativa de alguma coisa acontecer. Isso aí que a probabilidade estuda. Obviamente que tudo que nós estudamos na parte de análise combinatória, combinação, esse tipo de coisa, vai continuar sendo aplicado aqui para as probabilidades. Alguns temas a gente vai utilizar, tá? Então, tá aí, né, pelo exemplo que ele deu. Então, como que se calcula a probabilidade, que a gente abrevia pela letra P, né? Probabilidade é os casos favoráveis dividido pelo total de casos. A gente tira uma estimativa de chance de alguma coisa acontecer, tá? Bom, na atividade 2, ele pede para fazer algo mais ou menos o que eles fizeram e para a gente poder comparar os resultados. Eu fiz aqui, né, o lançamento da moeda. Você pode copiar o meu ou você pode pegar a moeda aí e fazer e preencher a tabela, tá? Eu fiz aqui mais ou menos o experimento aí, né? Que ele fala aí probabilidade experimental, ou seja, tem uma experiência, falou em dupla, mas não tem como fazer em dupla nesse tempo de pandemia, né? Então, lançar a moeda 20 vezes e utiliza K para representar a cara, ou utiliza C para representar a cara e K para representar a coroa. Eu fiz esse experimento dos 20 lançamentos, né? E para mim deu essas combinações, tá? Então, primeiro eu joguei, deu cara, depois coroa, cara e tal. Não dá para colocar C e C porque vai ficar igual, né? Então é muito comum usar C para a cara e K para a coroa, que é a parte de trás da moeda aí, né? Então, contando aí, a gente percebe o que? Do que eu fiz, eu obtive 9 caras no total de 20, né? Foi quase a metade é 10, né? Então sempre vai ficar próximo, pode ser para mais, pode ser para menos, né? Então é para fazer essa ideia aí, né? Então aí aqui eu coloquei o que, ó? São 9 no total de 20. Dividindo isso, né? 9 por 20 dá 0,45, que é
45%. Esse foi o que eu fiz. Você pode repetir esse experimento, marcar lá, ou você pode copiar o que eu fiz aqui, não tem problema nenhum, que é só para entender a ideia, né? Então, eu obtive 9 no total de 20, né? Isso é que é a ideia de probabilidade, tá? Aí o que acontece aqui? Ele pediu para fazer de 20, 40 e 60. O que eu fiz, né? Jogar a moeda 40 vezes é porrada, cara. Então eu peguei o que? O primeiro foi 9 no total de 20, são 45%. Eu só multipliquei por 2, multipliquei por 3, tá? Porque é só para entender a ideia. Então 9 vezes 2 dá 18. 18 no total de 40 também dá 45%. E aí eu peguei o 9 vezes 3, que é o triplo, né, de lançamentos, tá? Então coloquei 27, também daria 45%. Ou seja, analisando os resultados do experimento aleatório, o que a gente percebe aí? A gente percebe que vai ficar próximo de 50%, porque a chance de cair cara é uma no total de 2, né? Então a gente pode representar da forma fracionária, mais ou menos assim, tá? Pode ser que caia, né, 20 caras, né? É raro, né? Mas pode ser que caia assim, mas a tendência, né? Ou seja, como a probabilidade calcula a chance, né? A chance é ficar próximo dos 50%, para mais ou para menos, tá? E aí, fechando a ideia da probabilidade, é isso, né? O casos favoráveis dividido pelo total de casos. Essa a gente apresenta em forma fracionária. Depende do caso, pode ser que a gente transforme em percentual, pode ser que deixe na forma fracionária, né? Na forma de fração. Às vezes pode ser decimal também, né? Que a fração dá para dividir também os números representados numa forma decimal, tá? Então são 3 formas de representar. Na página 20, inicial, né, assim, as ideias, tem uma atividade 4 que é para a gente escrever o que chama de espaço amostral. Aí eu coloquei aqui, né, o resumo, o que seria o espaço amostral, a gente vai fazer em outros exercícios, né? Então vai ser o conjunto de todos os resultados. Então, por exemplo, quando eu pego um dado, né, o conjunto de todos os resultados seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Certo? São todas as possibilidades. Como eu pego uma moeda, cara ou coroa, são essas possibilidades. Um jogo de bingo, por exemplo, né? Geralmente tem 2 modelos de bingo, tem o que vai de 1 a 75, esses seriam todos as bolinhas lá, tem uns que é de 1 a 90 também, né? Então, só dando ideias, o espaço amostral seria o conjunto, né? Ou seja, os elementos que representam todos os resultados, né? E é representado pela letra ômega, tá? O símbolo aí que é usado, esse eu vou manter o símbolo, né? Respeitar a origem da matemática, é representado o espaço amostral por essa letra ômega, para não ficar escrevendo no espaço amostral. Se quiser ficar escrevendo espaço amostral, escreva, mas a gente usa a letra ômega para se referir, porque matemática não é só fazer cálculo, também tem a parte de leitura de símbolos também, tá? Bom, então na atividade A, o lançamento de um dado não viciado, só para ver, não tem nada a ver com consumo de drogas ilícitas ou lícitas, não tem nada a ver disso. A situação de dado viciado ou moeda viciada é que a pessoa pode elaborar um tipo de dado, um tipo de moeda que favoreça o resultado dela. Por exemplo, posso colocar um dado com 6 números 1 e eu falo, esse dado vai dar 1, jogo lá e sempre vai dar 1. Ou colocar uma moeda com 2 faces com cara, né? Então a situação de não viciado seria um dado que não tem ou moeda que não tenha favorecimento para nenhuma das partes, ou seja, eu jogando o dado, todo número vai ter a mesma probabilidade de acontecer, tá? Um dado comum. Então, um lançamento de um dado, então vou colocar primeiro o espaço amostral. O espaço amostral seria o quê? O conjunto aí representa por chaves, né? No começo e no final. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o espaço amostral. Por quê? Num dado comum, as numerações das faces é de 1 a 6, tá? Agora, 2 dados lançados. Aí nós vamos usar o princípio da combinação. Então eu tenho um dado com 6 faces e outro dado com 6 faces, né? Como que a gente calcula o número total de resultados, que é o espaço amostral, o conjunto total? Então pode cair 1 e 1, 1 e 2, 4 e 5,
6 e 1, né? Então aí pode cair vários e vários. Se são 6 para o primeiro dado, 6 para o segundo, combinando 6 vezes 6, né? Ou seja, eu tenho 36 combinações possíveis envolvendo dois dados. Começando de 1 a 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, até o último resultado, o maior resultado, 6 e 6, né? Então, lógico, na apostila veio para colocar todos, tá? Mas eu acho melhor começar assim, né? Então eu coloquei 1 e 1, que é o primeiro par, 1 e 2, 1 e 3, né? Teria 1 e 4 e assim vai. Coloquei reticências e coloquei o último resultado. Qual é o último resultado possível? 6 e 6, no total são 36 combinações, porque tem 6 do dado, 6 do outro, usando o princípio fundamental da contagem multiplicativa, a gente multiplica, dá o número total de combinações. Repara que está relacionando a ideia de combinações também na probabilidade. No lançamento de uma moeda, 3 vezes consecutivas, uma moeda cara ou coroa, 2 para a primeira moeda, 2 para a segunda, 2 para a terceira. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, jogando 3 moedas, o número total de combinações são 8. 8 resultados possíveis, né? Coloquei alguns, não coloquei todos, tá? Para poder ver aqui. Então seria cara, 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 coroa, cara, coroa, coroa, e o último kkk, a gente rindo no WhatsApp. Então seria ali no caso kkk, seriam os 3 resultados caindo como coroa. Então são 8, né? Eu coloquei alguns porque tem, não vou colocar todos porque tem algumas maneiras mais fáceis da gente combinar, porque é difícil fazer assim aleatoriamente, né? Você pegando os resultados e irem combinando e tal, mas como é só pra gente entender o que é o espaço amostral, então estou colocando alguns resultados aí, né? Escolher aleatoriamente, ou seja, ao acaso, um homem e uma mulher em um grupo de 8 pessoas, sendo 3 homens e 5 mulheres. Então, mantive o homem, né, primeiro, e mulher, porque foi a ordem que apresentou no exercício, tá? E o homem vou simbolizar por H e mulher por M. Então, é só para a gente representar qual que seria o conjunto máximo de possibilidades, né? Então aqui, ó, eu coloquei 3 Hs, porque são 3 homens, né? Mantendo a ordem que foi apresentada no exercício, tá? E as mulheres 5 Ms, representando as mulheres, certo? Então aí seria o espaço amostral aí, o número total de possibilidades. Essa daqui achei que sacanagem, hein? Escolher num baralho completo, tirando aquelas cartas que vem jockey, não sei o que vem algumas coisas, um baralho só usando de ás a reis, né, que é o representado pela letra K, que são 13 cartas, né? Então são 13 cartas, 4 naipes, um baralho tem 13 vezes 4, são 52 cartas no baralho. É importante essas informações porque alguns exercícios ele relaciona, mesmo que se você não jogue, né? Obviamente precisa ter esse conceito, pelo menos o número de cartas aí total, tá? Então assim, eu separei aqui porque fazer de 1 até K para todas ia ser difícil, né? Então eu separei os 4 naipes, né? Os naipes, para quem nunca jogou baralho na vida, são as figuras, né, que representam lá, os símbolos que representam a quantidade de cartas. Então são 13 cartas de ouro, que é de 1 a reis, né? O reis usa K, a dama usa o Q e o valete usa J, né? E aí a numeração de 1 até 10, tá? O ouro é aquele símbolo representado por um balãozinho, né? Que se chama de ouro. A copas também vai de 1 a K, que é o símbolo representado pelo coração. E de 13 do naipe de paus. O paus é como se fosse aquela florzinha, né? Que é o trevo de 3 flores, né? 3 folhas. Vai de 1 a K também. E a espada, né? Que é um coraçãozinho ao contrário aí e tal, né? Também vai de 1 a K. Então são 4 naipes diferentes, 13 vezes 4 dá 52 cartas, obviamente tirando aquelas cartas que vem a mais lá do baralho que geralmente a gente não usa, tá? Agora, vamos ver aqui, aqui já vai começar a calcular as probabilidades, bem básicozinho, né? Eu vou fazer o primeiro e aí vocês vão tentar fazer os outros. Vou deixar mais ou menos indicado aí, e aí vocês tentam fazer, que é a atividade 5 do caderno São Paulo Faz Escola, está na página 20. A professora Paula, da segunda série
A começou a aula de probabilidade com um desafio. Colocou na mesa 50 fichas numeradas de 1 a 50, são 50 fichas, e pediu para 3 alunos, Ana, Carla e Marcos, respectivamente. Essa palavra respectivamente é o quê? Ana vem primeiro, Carla segundo e Marcos depois, né? Um atrás do outro, né? Na ordem que foi apresentado. Retirassem uma ficha sem colocar a ficha novamente. Então ele tira a ficha lá de uma, não falou, colocou na mesa, né? Então tira a ficha da mesa, ele não coloca novamente, tá? Então aí nós vamos calcular a probabilidade como se fosse o primeiro, o segundo e o terceiro, pensando nessas situações, porque quando tira uma carta diminui o espaço amostral. O espaço amostral inicial vai de 1 até 50, que as fichas são numeradas de 1 até 50, então coloquei reticência para não colocar todos os números. E aí eu vou fazer da primeira, qual é a chance de Ana tirar um múltiplo de 8. Então, múltiplo lembra o que? Multiplicação. Então, nós vamos olhar na tabuada do 8 os resultados possíveis dentro desse universo de 1 a 50. E aí nós vamos estabelecer o que é chamado de evento. O que seria um evento? O evento, dentro desse espaço amostral, é algum resultado possível. Ou seja, tirar o múltiplo de 1 a 8 é uma possibilidade. Tirar o múltiplo de 1 a 15, no caso do múltiplo de 15, é uma possibilidade. Então, são eventos, ou seja, são situações, são experimentos, são resultados possíveis dentro desse espaço amostral. Então, o evento A, que eu já vou usar a linguagem aí da matemática, né? Esses números dentro do espaço amostral de 1 a 50 são as possibilidades. 8, 16, que é 8 vezes 2, 24, que é 8 vezes 3, né? 32, que é 8 vezes 4, 40, que é 8 vezes 5 e 48, que é 8 vezes 6. Esses são os múltiplos de 8, os números que estão lá na tabuada do 8. Então, se a gente contar para esse evento, qual é a probabilidade, qual é a chance dele acontecer? São 6 no total de 8, né? Se eu contar, são 8 números que está dentro desse critério que foi estabelecido para a aluna Ana. Então, o P, né, que é a probabilidade, e o A, que é esse evento que foi feito aí, né? 6 no total de 50, tá? Aí nós vamos ver aquela parte que eu apresentei para vocês, de como que a gente faz para transformar isso daí para uma parte decimal e depois para uma parte percentual dos valores aí, tá? Então eu fiz o cálculo aqui, eu vou pegar 6 dividido por 50, porque fração, né? São 6 chances no total de 50, tá? Então aí a gente vai dividir aqui. Como não dá para dividir direto, tem que acrescentar a vírgula e o zero aqui, né? Então, 50 vezes 1, né? 50 vezes 1 dá 50, para 60 sobra 10. Não dá para dividir, a gente acrescenta o 0 e multiplica ali, né? Que o 10 é menor, né? 100 é maior. 50 vezes 2, que dá 100, é igual a 0. Ou seja, 6 dividido por 50 vai dar 0,12. E esse 0,12, como é que nós transformamos para porcentagem? Porcentagem de 0 a 100. Então, na escrita decimal, a gente multiplica por 100 e aí chega no resultado. Lembrando que multiplicar por 100, eu fiz isso aí, mas não precisa nem fazer, né? Só a gente comparar. Então, o 0,12, como o 100 tem 2 zeros, então a vírgula vai andar, né? Com as aspas do mundo aí, vai andar 2 casas para a direita, né? Então, 0,12 vezes 100 vai dar 12, tá? O que é esse 12? 12%, né? Então, a chance dentro desse universo aí que foi estabelecido para o problema, de sair o número múltiplo de 8, são 6 no total de 50, e isso equivale a 12% de chance, certo? Como é um experimento na sequência, então a Ana tirou uma carta, né? Então agora nós não teremos mais 50, e sim 49 cartas lá nesse baralho fictício aí que deu problema. Então vamos analisar agora a parte da Clara. Clara tirar um número primo, tá? O número primo, para quem não lembra, né, é bom dar uma lembrada, se quiser anotar ali no cantinho, eu coloquei os números aí, mas é um número cujo, pensando na divisão inteira, eu só tenho 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, tá? Então são números
que está dentro desse aspecto. O 2, por exemplo, 2 eu só posso dividir por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. E posso dividir o 2 por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Qualquer outro número que eu for dividir por 2 não vai dar, pegar o número e dividir por dividir, não vai dar uma divisão exata, uma divisão com o número inteiro. Até eu consigo dividir, por exemplo, 2 dividido por 5, dá para dividir, mas não vai dar uma divisão inteira. Tá? E só por curiosidade, o único número que é primo e que é par é só o 2, porque qualquer outro número, por exemplo, 4 dá para dividir por 2, então ele já não é mais primo, né? A gente chama de composto, tá? Então, o 4 dá para dividir por 4, que é igual a 1, 4 dá para dividir por 1, que é 4, e o 4 dá para dividir por 2, que é igual a 2, né? Pensando numa divisão exata, que dá resultado número inteiro. Então, o número 2 é o único número primo. O 3, né, é primo, o 5, o 7. Então eu fiz aqui, coloquei para vocês todos os números primos de 1 até 50, para ficar mais fácil. Todos esses daí, se você procurar eles na tabuada de qualquer um desses números, você não consegue achar um número além de ele mesmo e 1 que você consiga dividir, né? Então o que você vai fazer? Você vai contar os números primos que tem aí, né, de 1 até 50, são esses daí, é só contar, e aí você vai estabelecer a probabilidade de sair um número primo. O que acontece? Como Ana veio e tirou uma ficha, então sobra 49, né? Então tem que pensar no espaço amostral ali, ó. O número do espaço amostral agora é 49 cartas, tá? Então você vai ver a probabilidade de sair um número primo, tá aí, só que não dividir mais por 50, sim por 49. Aí vai dar uma divisão um pouquinho grande aí, né? Mas faz o seguinte, coloca duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, que já tá bom, tá? Não precisa seguir. Se quiser seguir, pode seguir aí, mas o ideal, pelo menos duas casas, já tá bom. A probabilidade de Marcos tirar um número múltiplo de 15. Então, o primeiro é 15, 30 e 45. São 3. Só que o espaço amostral já vai diminuir, porque Ana tirou uma, Carla tirou outra e Marcos tirou outra. Então, no total, serão quantas cartas que tem lá nesse baralho aí? 48 cartas, né? Porque ele falou que vai tirar a carta e não vai colocar de volta, tá? Aí calcula as probabilidades aí. Então são 3 no total de 48. E na B, né, você conta lá, no total de 49 possíveis. Aí na D pergunta, o que mudaria nos cálculos de probabilidade se uma carta que retirasse, era a ficha que retirasse, fosse colocada de volta na mesa? Então o que acontece aí, né? Agora todos, se for na situação D, todos seriam o mesmo campo de possibilidades, ou seja, 50 cartas, né? Então o que acontece? Ali por exemplo, na C, que eu acho que fica mais fácil da gente ver, que são 3 chances. 3 chances no total de 48 é maior do que 3 chances no total de 50. Por quê? Eu tenho mais cartas, dificulta acertar qual é o resultado possível, né? Então, quanto mais possibilidade eu tiver, menor vai ser a probabilidade de acertar, né? Então, o que eu coloquei aqui, ó, espaço amostral seria 50 para todos os eventos. Então, a probabilidade do B e do C, porque o A não vai mudar, né? Independente se é a primeira pessoa que vai tirar a carta, o B e o C, a probabilidade vai diminuir. O que significa isso? Que será menor a chance de acontecer esses determinados eventos, tá? Então, é isso aí, certo? Geralmente a gente calcula em cima do total, mas ele falou aí na situação que teria que ter essa diminuição de cartas, tá? Bom, então façam aí os cálculos e coloca na forma de porcentagem os valores aí, tá? Bom, atividade 6, hoje nós vamos fazer até a atividade 7, tá? Atividade 6 tem um dado que é chamado de dodecaedro. Quem jogou um jogo chamado War, um jogo de tabuleiro, tem esses dados aí com as faces um pouco maior, né? Além do 6, né? Do 6 que é o comum que a gente vê, esse daí tem 12. Então ele é o dodecaedro, também que já explicou o que é, né? É um poliedro, poli é muitos e edro faces, tá? Então muitas faces.
com 12, tá lá numeradas de 1, conforme mostra a figura, numeradas de 1 até 12, né? E aí ele quer que a gente faça algumas coisas aqui. O espaço amostral é bom já marcar, vai de 1 até 12, então eu coloquei aí o resultado total. E aí nós vamos ver aqui agora os eventos. Ao lançar esse dado, com as faces voltadas para cima, encontre a probabilidade de cair um número par. Então, o número par, nós vamos ver essa possibilidade, esse evento aí, né? Então, são todos esses números, no total de 12 possíveis. A probabilidade caiu no número primo, que é o evento B, né? Então, o evento B, vou colocar os números primos de 1 até 12 só, né? Dentro desse intervalo, obviamente, tem alguns que são, outros não, né? Então, coloquei aí os números primos de 1 até 12. A probabilidade de cair no número par e primo. Então, são as duas possibilidades, né, ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu fiz ali? Eu juntei dentro daquele universo qual é o número par e primo que tem aí. Só o único possível, igual eu falei, já adiantei, é só o 2, né? O 2 que é o número par e primo. Os outros não são porque dá para dividir por 2. Então, é 1 no total de 12 chances possíveis, né? Já faz aí, já coloca todas em porcentagem. E você vê como é que muda, né? Só o fato de colocar aquela, eu acho que é preposição que chama, não sei se é isso mesmo, mas esse e ou já muda totalmente a interpretação do exercício, porque a probabilidade de cair o número primo e par é o 2, e a probabilidade de cair o número primo ou par, então aqui já muda totalmente a situação. A gente vai ter que juntar os resultados do A, do evento A e do B, né? Então a gente junta os dois. Obviamente o que aparece, por exemplo, o 2 aparece tanto no par quanto no primo, não precisa colocar duas vezes, né? Então a gente juntando vai ser todos esses resultados. O 2, que ele é primo e par também, né? O 3, ele é ímpar, mas é primo, então a gente tem que analisar isso aí. O 4, ele não é primo, mas é par, né? Então eu juntei todos os resultados aí. Então vocês vão contar todos esses números que estão aí, eles ou são primo ou par. Então percebe que muda, né? O e o ou muda totalmente a interpretação do exercício, né? E o e é um pouquinho difícil, mas eu tentei simplificar aqui para vocês, para poder fazer aí o cálculo, né? A probabilidade de cair um número primo e par, respectivamente, 2 lançamentos. Então, no primeiro dado cair o número par e no segundo dado cair o número ímpar. Então o que eu fiz aqui? Primeiro, para usar o cálculo da combinação, como são 12 faces esses dados que tem aí, né? Então eu vou calcular o espaço amostral aqui, só para a gente poder ver, né? O número total de possibilidades seria essa, né? 12 para um dado, 12 para outro, 12 vezes 12 é igual a 144 resultados possíveis. Começando de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 e 4. E o último resultado possível seria 12 e 12, né? As duas faces caírem 12 para o primeiro dado e 12 para o segundo. Ele quer saber qual é a chance dentro desse universo de sair um número ímpar e um número par. Então eu fiz aqui o passo a passo, vou analisar porque é mais fácil fazer assim, não tem muitas combinações possíveis. Qual que é a primeira possibilidade aqui, né? A primeira possibilidade é sair o primeiro par e o primeiro ímpar. Ou primeiro par e o primeiro par, né? Segundo par. Então, por exemplo, 2 e 2, 2 e 4, né? Essas são as possibilidades. Outra possibilidade que eu coloquei é sair um número par e o outro ímpar. Essa é uma possibilidade possível também. Eu fiz aqui que dá pra gente fazer tranquilo. A terceira possibilidade de sair o número ímpar e o número par. E a última possibilidade possível é de sair o número ímpar e o número ímpar. Por que eu fiz isso, né? Aqui a gente percebe que dentro do que ele estabeleceu aí, a probabilidade de sair o número par e o número ímpar é uma no total de 4 possíveis, não é isso? Porque colocando todos os resultados, pensando em par e ímpar, eu tenho uma chance no total de 4. Ou seja, esse evento E aí, né? Você vai calcular com a probabilidade de 1 no total de 4 possíveis, porque pensando nessas combinações de pares e ímpar, dá no total 4, ele quer saber uma chance, né, que é par
e ímpar, uma no total de 4 possíveis. Divide lá, transforma em porcentagem, já para acostumar aí no valor, né? Obviamente não precisa colocar no cálculo vezes 100 lá, né? Porque, por exemplo, se dá 0,13 é igual a 13%, tá? É só para a gente poder analisar essa ideia aí, né? E o último exercício de hoje, ele relaciona também a ideia de dados, né? Então é muito comum, até algumas questões do Enem, relacionar essas ideias relacionadas a dados. Nós vamos fazer mais para frente, né? Posteriormente, então nós vamos fazer. E vamos ver aqui essa atividade 7. No lançamento de um dado não viciado, aí esse aqui é o que é chamado de probabilidade condicional, que é dentro do resultado tem uma outra condição, né? Um subconjunto disso daí. Então, um dado não viciado, o resultado foi um número maior que 3, então essa é a primeira condição, e aí tem uma outra segunda condição, ó, dentro do mesmo problema. Então, a probabilidade de sair, o resultado foi 3, e qual é a probabilidade de sair um número par? Então, vamos lá, vamos por partes. Então, o espaço amostral de um dado não viciado de 1 a 6. Ele falou que o resultado foi maior que 3. Então, maior que 3 é isso. Aí, dentro desse espaço amostral, nós vamos analisar a probabilidade de sair um número par. Então, não vamos usar o 6 como resultado total, e sim 3, né? Porque ele falou que o resultado é maior do que 3, então os números maiores que 3, 4, 5, 6, e dentro disso tem o número par, ou seja, são esses dois só. Então, qual é a probabilidade de acontecer isso daí? 2 no total de 3 possíveis, né? Calcula aí a probabilidade e deixa todos esses valores já em forma de porcentagem para ficar mais fácil para vocês aí. Bom, aí a próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios que tem aí na apostila de vocês aí, tá? Talvez não todos, eu vou ver aí, talvez a gente faz uma diagonal em alguns principais, porque a apostila fica repetindo muito o mesmo tipo de exercício, mas deu para perceber que a parte de análise combinatória não tem como esquecer aqui quando estuda essa probabilidade, né? Então, por isso que a gente estuda primeiro a análise combinatória, para depois estudar a probabilidade, porque os dois temas estão relacionados, né? Então, dependendo do tema de probabilidade, a gente precisa saber pelo menos o mínimo de combinação para poder entender a probabilidade, né? Então é isso. Na quinta-feira eu posto mais uma atividade do caderno São Paulo Faz Escola para a gente poder debater os temas da matemática aí. Eu creio que a prova da AP até final de outubro a gente vai realizar. Bom, então é isso. Até